Oi, Josi. Boa noite, gente. Vamos entrando. Bom, gente, enquanto o pessoal vai entrando, porque às vezes atrasa um pouquinho, né, para entrar, vamos começar a introdução do que a gente vai falar hoje, né? Hoje eu preparei uma live para vocês, assim como as que eu venho preparando, as que eu venho fazendo nas outras segundas-feiras, uma conversa também. Hoje eu vou falar sobre como organizar a sua aula no Pilates. O que eu percebo quando a gente vai ministrar a formação em Pilates é que muitos alunos, no último dia de curso, quando vão se certificar, tem muitas dúvidas com relação a como é a ordem da aula, né? Começo com o quê? Depois eu desenvolvo o quê? E no final eu faço o quê? Então eu quero começar essa live falando para vocês, primeiro, não existem regras para uma aula de Pilates, tá? O método, desde que você domine o método e saiba fazer as correções necessárias, os comandos necessários, enfim, desde que você domine o método, você não precisa ter uma ordem específica, padrão, para ministrar a sua aula de Pilates, tá? Não precisa. Então, o que eu quero conversar com vocês aqui hoje? Nós vamos falar sobre as diversas formas que se tem de trabalhar ministrando aula de Pilates, tá? Muita gente acha que não, muita gente acha que existe só um padrãozinho ali para dar aula. E não, gente, tem imensas formas, diversas formas de ministrar uma aula de Pilates. Eu já tive experiência trabalhando para outras pessoas com outras maneiras diferentes das que eu adotei quando eu montei o meu estúdio, a minha clínica, e depois eu adotei a minha maneira de dar aula e conheço várias pessoas que trabalham de diversas formas. Então, assim, a cada evento que eu vou, a cada estúdio que eu vou para ministrar formação fora de Franca, eu percebo que cada um tem o seu jeito de ministrar aula. Pauliana, qual que é o melhor jeito? Qual que é a melhor maneira, a melhor forma de ministrar aula? Gente, eu vou citar aqui para vocês as formas que eu conheço, as formas que eu já testei, mas não existe uma melhor forma, tá? Cada um vai achar a melhor forma de trabalhar, tá? Isso é muito individual. É muito de gosto, é muito de rendimento de aula, é muito também de perfil do público com o qual você trabalha. Então, vai depender de várias coisas, tá? Vamos lá. Eu fiz uma sequência aqui para eu não me perder e para eu não esquecer de passar nada para vocês, tá? Mas fiquem à vontade para fazer perguntas, os comentários estão ativados. Caso surja alguma pergunta aí no meio do caminho e vocês queiram tirar dúvida, pode mandar, que no meio aqui do repertóriozinho que eu fiz, eu incluo e respondo a pergunta de vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar sobre os tipos de aula, tá? Existem vários tipos de aula, várias formas de ministrar uma aula de Pilates, tá? Como eu disse para vocês, eu já trabalhei para outras pessoas antes de ser dona do meu próprio negócio e eu aprendi várias formas, né, que as outras pessoas trabalhavam. E ao longo da minha vida, da minha experiência, da minha carreira, eu fui adquirindo também outras formas e fui adquirindo outros conhecimentos, tá? Então vamos lá. Quais são os tipos de aula? No interior, eu já notei que tem muito aquele padrão de ter um kit só de aparelho, com os 4 aparelhos mais utilizados, vamos dizer assim, os mais populares, né?
que são o Barrel, o Reformer, o Cadillac e a Chair. E aí eu já notei que no interior trabalha-se muito dessa forma. Inclusive foi a forma que eu comecei a trabalhar, tá? Eu moro em Franca e aqui em Franca, na região, o jeito que a gente mais vê o pessoal trabalhando é tendo um kit de estúdio com esses 4 equipamentos, uma partezinha de solo e os acessórios. E aí o pessoal costuma fazer rodízio. O que seria esse rodízio? O rodízio seria nada mais, nada menos que eu colocar, por exemplo, eu atendo 4 alunos por horário, vamos supor. Eu tenho 4 equipamentos e o solo, então eu coloco cada um em um equipamento e aí eu vou fazendo rodízio. Tem gente que trabalha com rodízio e trabalha o solo primeiro com as 4 pessoas e depois as 4 vão para o estúdio, cada uma num equipamento, aí faz ali 3 exercícios naquele equipamento e vai rodando. Se eu tava no Cadillac, eu vou pra Chair. Se eu tava na Chair, eu vou pro Reformer. Assim vai. Até eu fazer os 4 equipamentos, vai dar uma média de 3 exercícios em cada um. Essa é a forma que eu vejo o pessoal mais trabalhando, tá? Foi a forma também que eu mesma comecei a trabalhar assim, porque eu não sabia, né? Não tinha experiência. E o estúdio onde eu fui trabalhar, meu primeiro emprego, era dessa forma. Então, eu fui condicionada no começo a trabalhar assim. E aí, eu posso dizer com propriedade, porque eu tenho experiência de trabalhar dessa forma, que eu fiquei muito tempo trabalhando assim. Tá, essa é uma das formas, tá? Outra forma de trabalhar é sem o rodízio e com aparelhos diferentes. Então, eu tenho um kit, igual o primeiro exemplo que eu dei, só que aí eu não faço rodízio, tá? Cada aluno vai ficar em um aparelho a aula toda. Essa é a diferença entre um e outro. Eu tenho 4 aparelhos diferentes e faço rodízio. O outro, eu tenho 4 aparelhos diferentes e faço a aula toda em um equipamento só. Por exemplo, vamos supor que eu sou aluna e hoje minha aula é na Chair. Então, eu vou fazer aula toda, se eu não fizer o solo, na Chair, tá? E se eu fizer o solo, eu vou lá, faço o solo e depois eu vou fazer a aula toda na Chair. Na próxima aula, eu trocaria meus alunos. A Pauliana fez a Chair hoje, segunda, então ela vai vir na quarta. Na quarta, ela já não vai fazer a aula toda na Chair. Vou colocar ela para fazer no Cadillac a aula toda e assim vai. Bom, essas 2 formas, como eu já disse, a primeira foi a forma que eu comecei a trabalhar. Até então, eu só conhecia essa forma, porque eu não tinha experiência, tinha feito só o curso de formação, então eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo outras formas de trabalhar, e quando chegou a pandemia, como eu tinha um kit só, com os 4 aparelhos diferentes, para não ficar aquela coisa de um pega aqui, o outro pega no mesmo lugar por conta da contaminação do vírus, que eu adotei? Essa forma, a segunda forma que eu falei para vocês, que é a de cada aluno fica em um aparelho só a aula toda, porque era mais fácil de higienizar na troca de horário e o risco era bem menor de contaminação, porque aí só aquela pessoa pegou naquele equipamento. E aí, depois, na troca de aula, eu ia lá, higienizava, e depois, na próxima aula, também ficava 1 hora toda, só uma pessoa pegando naquele equipamento. Então, diminuía muito o risco de contaminação e facilitava a higienização na troca. Só que, com isso, eu percebi vários outros benefícios. Um deles é a otimização do horário. Essa coisa de troca de aparelho toda hora, tipo, faz 3 exercícios, troca de aparelho, faz mais 3, troca de aparelho, perde um tempo da aula que a gente não imagina que perde, mas faz diferença no final. Então, eu percebi que a produtividade da minha aula, a quantidade de exercícios, a qualidade dos exercícios na minha aula melhorou muito, fazendo um equipamento só a aula toda. E aí, o que acontece? Eu adotei isso no começo da pandemia, só que eu gostei tanto de trabalhar assim, que eu adotei para a vida. E aí, mesmo com a flexibilidade, depois, quando os casos foram diminuindo, mesmo assim, eu mantive desse jeito.
Gente, quando você coloca o aluno para fazer a aula toda em um equipamento só, além de todos esses benefícios que eu já falei, a facilidade que você tem para construir sequências, ela aumenta muito, tá? Então, foi outra coisa também que eu percebi. Com isso tudo, eu ganhei otimização da minha aula e a qualidade melhorou e fez muito mais sentido para mim, tá? Então, assim, construir sequências, treinar a construção de sequências para trabalhar dessa forma é um ótimo meio de começar a treinar, trabalhar desse jeito, tá? O aluno em um equipamento a aula toda. Outro tipo que existe, porém é bem incomum, pelo menos aqui na nossa região, né, na região de Franca, sem rodízio, com aparelhos iguais. Então, eu percebo que em outras regiões, principalmente em grandes cidades, né, capitais, o costume ele é bem diferente na forma de trabalhar dentro de um estúdio. Por exemplo, eu percebo que os empreendedores, eles compram mais de um kit de estúdio ou compram aparelhos iguais, sem ser o kit todo, e aí eles colocam, por exemplo, 3 Cadillacs, 3 Reformers, 3 Chairs, 3 Barrels, e assim vai. E aí eu preciso de um espaço mais amplo para trabalhar dessa forma, né? E o investimento acaba sendo um pouquinho mais alto. Mas, em contrapartida, também o meu faturamento tem chance de ser mais alto porque eu tenho mais equipamentos, então eu posso atender mais pessoas naquele horário. E aí eu posso contratar pessoas para trabalhar junto comigo, porque já que eu vou atender mais pessoas, para não cair a qualidade, eu coloco mais gente para trabalhar. Então, essa é uma outra forma também que tem de trabalhar. Pauliana, mas se eu tenho aparelhos iguais, necessariamente eu tenho que ter a turma igual? Depende. Essa é a outra forma que eu ia falar para vocês. Então, eu posso ter aparelhos iguais e trabalhar com cada um de uma forma, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, cada um com a sua carga, cada um com seu repertório, né? E pegar uma turma ali uma turma homogênea, ou eu posso ter equipamentos iguais e turmas no mesmo nível. Também existe essa possibilidade. Eu fiz um curso uma vez de atualização e aí a profissional que deu o primeiro módulo foi justamente sobre isso. Ela também não conhecia essa forma de trabalhar. Essa forma, ela era mais adotada fora do Brasil. Se vocês assistirem vídeos norte-americanos de Pilates, vocês vão perceber que isso é muito forte fora. E aí ela falou que ela aprendeu a trabalhar dessa forma fora do Brasil. E aí ela trouxe para cá e mudou tudo lá no estúdio dela e começou a trabalhar dessa forma. Como que funciona? Eu tenho vários kits também. Vamos supor, eu compro 4 kits dos 4 aparelhos. E aí eu tenho um espaço que tenha 4 salas que comporte 4 aparelhos de cada. Então, assim, eu tenho uma sala só de chair, eu tenho uma sala só de reformer, eu tenho uma sala só de Cadillac, eu tenho uma sala só de barrel. E aí, eu vou pegar turmas que estejam no mesmo nível para fazer todo mundo naquele horário, para poder passar um repertório igual para todo mundo. E aí, as pessoas, os alunos mesmo, que vão mudando a carga deles. Eu fico na frente, dando os comandos, e aí eles ficam todos um do lado do outro. E aí eu vou só no comando, instruindo a sequência que eles vão realizar. Como se fosse uma coreografia. E aí os alunos ficam condicionados a entender o meu comando e eles têm autonomia para ir mudando as molas, mudando a carga, certo? Mas para isso, eu tenho que definir os níveis, né? Eu tenho que ter isso muito claro na minha cabeça para eu ir evoluindo os meus alunos, né? Você é iniciante, você vai fazer aula com iniciante.
Ah, você já conseguiu evoluir, você já dá conta de fazer uns exercícios mais intermediários. Então, vamos para a turma de intermediário. Tem que ter uma organização muito grande, uma experiência muito grande também para trabalhar dessa forma, um bom comando verbal e o investimento acaba sendo um pouquinho mais alto também. Porém, assim como eu já falei anteriormente, o faturamento também acaba sendo um pouco mais alto, porque eu tenho condição de atender mais pessoas ali naquele horário. Por exemplo, se eu tenho 4 salas, na verdade seriam 5, né? Porque eu teria uma de solo. Então, eu conseguiria, se eu tenho 4 kits, eu conseguiria atender ali 4 vezes 5, 20 pessoas por horário. Então, assim, o faturamento também aumentaria, mas eu teria também que contratar pessoas para estar me ajudando, né? Porque não teria como eu ficar em 5 salas ao mesmo tempo. Então, esses são os vários tipos, as várias formas que eu tenho de trabalhar ministrando aula de Pilates, tá? Então, assim, não existe regra, tá? Cada um vai definir a melhor maneira de trabalhar. Existe o atendimento individual também. Isso também vai depender se eu quero oferecer esse atendimento no meu estúdio ou não, tá? É bem viável para casos mais delicados, principalmente quando se trata de patologia, de lesão, dependendo do grau, eu mesma preferia atender individualizado. Gestante, por exemplo, também, dependendo do caso, eu prefiro não atender numa turma com mais pessoas. E assim vai. É o que você quiser priorizar. É o que você achar que vai ser melhor para você e para o seu aluno, certo? Só não esqueça de precificar da forma correta, que foi o tema da nossa última live, tá? Então, vocês já aprenderam, então só não esqueçam disso. A ordem, que é uma outra dúvida que a maioria dos alunos que fazem a formação tem no final. Quando a gente vai falar de aula experimental, como montar sua aula, uma das dúvidas é essa. Pauliana, qual é a ordem? Por onde eu começo? Gente, não tem regra, tá? Vai depender também do seu objetivo com o seu aluno. Você avaliou ele, você sabe o histórico dele, você sabe as necessidades dele e o objetivo que vocês têm para alcançar com as aulas de Pilates. Então, baseado nisso, você vai saber o que você tem que fazer no começo, no meio e no fim. O que a gente não pode esquecer é o seguinte. Eu gosto muito de trabalhar com a preparação, né? Eu acho essencial. A maioria dos profissionais que eu troco experiência, que eu converso, que eu conheço, eles também costumam fazer. Então, eu acho de extrema importância você preparar o corpo do seu aluno para a aula. Então, sempre eu procuro começar com uma preparação. O próprio nome já fala, né? Preparação. Então, seria o que a gente conhece de pré-pilates, né? Exercícios de pré-pilates nada mais são do que exercícios preparatórios para a aula de pilates. Então, eu vou priorizar mobilidade, tá? Das grandes articulações, vou soltar ali aquelas articulações, vou liberar tensão, vou dar uma relaxada onde está mais tenso, vou proporcionar para a pessoa uma consciência corporal melhor, vou trabalhar ali a respiração, já preparando o corpo, já oxigenando melhor os tecidos, já trabalhando melhor a postura, o alinhamento. Então, o pré-pilates, ele serve para isso, tá? Para preparar a pessoa para ter uma aula com maior qualidade. Então, eu, Pauliana, prefiro começar a minha aula com o pré-pilates, tá? Depois que eu fiz o pré-pilates, aí eu posso tanto ficar no solo ainda, quanto ir para os equipamentos. Gente, tanto faz, tá? Não tem ordem. O que eu costumo dizer é, não se esqueçam da preparação, né, do pré-pilates, e não se esqueçam de manter uma lógica na aula, tá? Então, a aula ela deve ser planejada de acordo com as necessidades do aluno e os objetivos, e ela deve ser o máximo otimizada possível, tá? O tempo é curto, a gente sabe que 50 minutos, 1 hora passa voando, então, o que a gente puder otimizar, melhor.
Como que eu poderia otimizar a minha aula? Uma das coisas que a gente mais tem ouvido falar nos eventos e que tem sido assim, de extrema importância vocês treinarem, e que eu já falei aqui hoje, é a construção de sequências de exercícios. Se a gente pegar o repertório de cada equipamento, né, da formação que a gente tiver feito, independente de onde você tiver feito, a gente vai perceber que existe uma ordem, que existe uma lógica no pensamento de quem construiu o repertório para justamente criar uma sequência, né? A gente não vai fazer do nada um exercício lá de membro superior, aí eu faço um só, do nada eu peço para deitar e vou fazer um outro exercício que não tem nada a ver com o que eu estava fazendo. Então, assim, vira bagunça. É ruim para mim como instrutor, porque eu perco também a lógica da minha aula, eu perco a organização do meu pensamento da aula. E para o aluno é desconfortável porque ele vai ficar, senta, ajoelha, senta de novo, fica em pé, agora deita. Então, assim, eu tenho que tentar trabalhar isso na minha cabeça. Construir sequências para facilitar para o meu aluno, né? Para ele se organizar e também para minha aula ficar otimizada e fazer sentido, tá? Então, tijolinho por tijolinho, a aula de Pilates. Eu começo com o pré-Pilates, preparo a pessoa para os movimentos que ela vai fazer ao longo da aula, preparo aquele corpo para receber esses movimentos. Aí depois, começo ali, vamos supor, eu prefiro começar deitado, faço tudo que tiver para fazer ali deitado, sempre sequenciado, começo com o mais simples, põe uma dificuldadezinha, depois põe mais uma dificuldadezinha, vou aumentando a intensidade gradativamente. Aí depois, passo para a postura, às vezes, deitada ainda de barriga para baixo, deitada ainda de lado, exploro todas as posições deitado. Tanto braço, quanto perna, quanto estabilizadores, quanto respiração, quanto mobilidade, flexibilidade, independente do que eu vou trabalhar, eu tento seguir uma ordem de posturas, tá? Para facilitar para mim e para o meu aluno. E aí, depois que eu trabalhei e explorei todas as posições deitado, eu tento ir aos poucos levantando. Então, eu passo 4 apoios, aí depois eu passo ajoelhado, aí depois eu passo semi-ajoelhado, passo em pé, e aí eu vou aumentando a intensidade. Unipodal, põe algum acessório que desestabiliza e vou trabalhando gradativamente dessa forma, tá? Então, assim, o que eu queria deixar para vocês é isso. Vamos sempre tentar treinar o comando verbal, porque ficar demonstrando exercício é uma coisa que perde muito tempo. Vamos tentar pensar, definir uma forma de trabalhar que fique melhor, mais confortável, mais prático para você. Então, de todas essas que eu citei, não tem certo e errado, é o que vai ser melhor para você. Testem todas e vejam o que fica melhor para vocês. A ordem, tentem definir uma ordem lógica para vocês, que faça sentido para a aula de vocês. E não deixem de trabalhar, de explorar tudo que tiver para explorar ali naquela aula, tá? A ordem não importa, realmente, como eu já falei. Porém, eu tenho que entregar aquilo que eu me comprometi a entregar. Então, de acordo com os objetivos e avaliação, eu tenho que cumprir na aula aquilo que foi projetado para aquela aula. Então, por isso que eu não posso perder tempo, tá? Então, definam quantas pessoas vocês querem atender por horário, que fique com mais qualidade. Definam se vocês vão trabalhar solo e equipamento na mesma aula, ou se vai ter aula que vai ser só solo e vai ter aula que vai ser só equipamento. Definam isso. Definam se vocês vão fazer rodízio, se vai fazer aula em grupo, se vai fazer aula individual, se vai fazer aula em dupla, se vai fazer um grupo só de gestante, se vai fazer um grupo só de idoso. Definam muito bem isso.
quem vocês vão atender e se vai ser rodízio ou se vai ser cada um em um equipamento a aula inteira. Testem e vejam o que vocês vão achar melhor. Para mim, o melhor foi a pessoa ficar a aula inteira num equipamento só. Eu achei muito mais produtivo e super indico dessa forma. E quando surgir algum vírus, alguma coisa aí, também é mais seguro. Definam também quais os grupos musculares vocês vão priorizar naquela aula para vocês planejarem a sequência. Treinem sequência de exercícios. Treinem. Pega a apostila, dá uma lembrada, escreva a ordem, memoriza e vai lá no aparelho e faça para você sentir e para ver se faz sentido para você. Tem uma frase que a gente usa que fala assim, ó: se sentiu, então faz sentido, fez sentido. No Pilates é bem isso. Testem no corpo de vocês e vejam se faz sentido aquela sequência. Vejam se ela realmente vai ajudar na evolução do seu aluno. Se ela estiver ajudando na evolução do seu aluno, é porque faz sentido, tá? Então, assim, gente, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, tirar essas dúvidas que a maioria das pessoas tem quando estão fazendo a formação em Pilates. Se vocês tiverem dúvidas, me chamem no direct, chame a nossa equipe que a gente vai estar ali a postos. Quem é da comunidade Metafísio, né, nossos ex-pupilos, ex-alunos, tem o grupo lá do WhatsApp, pode perguntar lá também. E essa live vai ficar salva, tá, no YouTube. Então, assistam, se tiverem dúvida, podem deixar nos comentários também, que vai ser bem-vindo. E é isso, gente. O que eu tinha para falar hoje para vocês era isso, bem objetivo, bem prático. E eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido clarear um pouquinho a cabeça de vocês. E até a próxima live, que é segunda-feira que vem, às 20h30 de novo, tá? Beijo, boa noite, obrigada para quem esteve aqui comigo. Até mais.